Olá, 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 amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda e do canal O Mundo Espiritual. Aqui é Emerson de Ossanha, editor disso tudo aí, trazendo uma história espetacular. A incrível história de Dorothy Reed. Eu acho que é isso em inglês. Meu inglês tá meio enferrujado, né? É a impressionante história de vida de Dorothy Reed, a mulher que afirma ter sido uma sacerdotisa. Dorothy Reed acreditava ter tido uma vida passada no Egito Antigo como Bem-Trestit, uma sacerdotisa que se tornou amante do então faraó Sete I. Ela agora em vida, ela descrevia uma história trágica na qual engravidou do faraó e se suicidou para proteger o próprio faraó Sete I, que em retribuição prometeu nunca esquecê-la. Dorothy, que nasceu na Inglaterra, né, agora mudou-se para o Egito, dedicou-se sua vida ao estudo do país e se tornou uma respeitada egiptóloga conhecida como Om-Set, ou Mãe de Sete. Bom, Dorothy, quando pequena, ela já começou a ter vislumbres, visualizações de uma vida passada onde ela vivia no Egito. Vou tomar um cafezinho aqui para acordar. Durante a sua infância, ela comentava a seus pais tudo sobre a vida de quando ela vivia, né, no Egito. Uma vez ela ficou doente e foi para o hospital e os médicos deram ela como, né? Não sei se entenderam. Tem palavras que não dá para contar aqui no YouTube, que o YouTube vem, ainda mais contando. Criança, né? E essa coisa. E aí deixaram o corpo para ser preparado. Quando voltaram depois ao quarto, né, ao dormitório, no hospital, ela estava lá brincando, acordada. Todo mundo se assustou. Pessoal, isso é fato verídico, tá? Não é conto, né? Dá um Google aí que todo mundo vai saber dessa história. Eu estava vendo agora o History Channel e me deparei com essa história. E eu já tinha escrito no blog Entidade Cigana da Umbanda há uns 20 anos. Aí achei interessante trazer de volta, tá? E aos poucos o pai começou a comprar revistas sobre o Egito, aquela coisa. E ela comentava, esse lugar eu vivi, esse lugar é assim, assim, assim. Um dia, os seus pais a levaram em um museu na Inglaterra, onde tinham vários elementos da época em que ela se dizia viva na vida passada, elementos ligados ao Egito. Ela começou a contar a história de cada elemento desse museu. Só tem um problema, ela tinha 6 anos de idade, né? Mas ela viu na revista. Bom, a questão é que ela começou a ler o alfabeto do Antigo Egito, coisa que especialistas levam hoje anos e anos e anos e anos de faculdade para conseguir decifrar todo o alfabeto. E ela lia o alfabeto corrente, óbvio, com a tradução dos seus apenas 6 anos de idade, né? Imaginem, especialistas antigos com mais idade, mais tempo de arqueologia, antropologia, mal conseguem ler, né, o alfabeto egípcio antigo. Imagina uma criança de 6 anos chegar. E já contaram, ó, isso aqui era de lá, aquilo lá era de lá, e assim sucessivamente. A vida de Ben Street, segundo a Dorothy, no caso, a vida da esposa ou amante de Sete I, né? Ela era filha de um casal pobre que a enviou para o templo de Sete, em Ábidos, onde ela foi criada como sacerdotisa virgem. Ela teria se apaixonado pelo o faraó Sete I, um amor proibido que resultou em uma gravidez. Para proteger o faraó de problemas com o sumo sacerdote, ela teria se suicidado. A vida de Dorothy, essa que na vida passada
ela foi a sacerdotisa conhecida como Bentrechit, desculpem, não sei se é assim a tradução correta, né? Amante do faraó Sete I. Faraó Sete I foi um dos principais faraós de toda a história do Egito, tá? Já a Dorothy agora, né? Desde criança, Dorothy mostrava um fascínio incomum pelo Egito. Ela passou a ter pesadelos e sonhos vívidos sobre o Egito Antigo. Além disso, o amigo imaginário ou os amigos imaginários vinham a visitar em casa e contavam as histórias da época que ela era viva. Isto dos seus 5, 6 anos de idade até os seus 20 e poucos anos de idade. Após uma viagem ao Museu Britânico, ela declarou estar em casa diante das estátuas egípcias que a perturbou a sua família. Voltando lá no hospital, quando ela foi dada como, né, pelos médicos, e ela retornou, ela pediu para voltar para casa. Aí a família, não, vai voltar para casa, na Inglaterra. Aí ela retornou, né, daquele coma, vamos dizer assim, ou da quase, né? Não, quero voltar para minha casa no Egito. Já começou ali, né? Pessoas, quando ocorrem fatos assim, aonde há um restart, um reinício do cérebro, um pós-morte, um coma, algo assim, é ativado dentro do perispírito ou do cérebro perispiritual, é liberado, né, vamos dizer assim, pela espiritualidade, relembrar muitas vidas passadas, uma, duas, pequenos lapsos ou grande parte da vida passada. Então, na doutrina básica, mas básica mesmo, isso é normal. É óbvio que a história é extraordinária, mas para nós espiritualistas deveríamos tratar extraordinário, né? Porque não é todo dia que acontece isso, mas também dentro do papel de normalidade, né? Em 1933, ela se mudou para o Egito para nunca mais voltar, tornando-se uma estudiosa do país. Ela entrava dentro dos locais sagrados, tá? E ela conhecia local por local. Ela descobriu ou relembrou vários tumbas que não se encontravam, paredes falsas onde tinham outras câmaras, né? Outros artefatos que os próprios estudiosos não andavam dentro das pirâmides, dentro dos sarcófagos, como se andasse dentro de casa. Foram feitos vários testes com ela na época, onde especialistas davam textos para ela que eles não tinham seguido, alguns já tinham traduzido, né? E ela falava fluentemente aquela língua. E alguns outros que ainda não tinham sido traduzidos, ela também falava, ela traduziu com fluência naquela língua. Estupefatos, né? Esses especialistas começaram a dar mais credibilidade a este assunto, não na visão espiritualista reencarnatória. Apesar desses especialistas estudarem a história do Egito e saberem que no Egito, né, há o conhecimento da vida passada. Por isso que os corpos eram embalsamados para quando voltassem para uma vida futura, eles utilizassem o seu mesmo corpo. Uma visão diferente, né, da nossa visão de reencarnação, mas é válido a tentativa? Não, fazia parte da cultura deles na época do Egito, tá? Ela nasceu em 1904 e aos 3 anos de idade ela sofreu um acidente ao cair das escadas da sua casa. A partir dos 6 anos, ela começou a ter essas visões e visualizações, né, do Egito Antigo
com mais veemência, tá? E com o passar do tempo, ela começou a frequentar museus, mas por tudo que era o lugar aí, aonde esses museus tinham artefatos egípcios antigos, e aos quais ela os reconhecia da época da vida passada, quando ela era essa sacerdotisa, tá? Ide também disse que teria engravidado acidentalmente do seu amante, o faraó. Isto com seus 6 anos de idade. Como ia saber se não tinha o contato com a cultura egípcia, né? Ela só teve o contato com a cultura egípcia depois que seu pai... Opa, tem alguma coisa aí. Começou a comprar revista, levar em museus. Ou seja, muito antes, 6, 7 anos de idade, nos anos 30, né, gente? Eu não estou falando de hoje crianças mais desenvolvidas, né? Ai, viu na internet, ouviu. Não, não, ela não tinha contato. Não tinha possibilidade de contato com nada histórico. E tudo que ela disse daquela época, dos seus 6, 7 anos, depois dos 20 anos, quando ela começou a trabalhar com antropologia, tudo se concretizou, tudo se confirmou. Exímia conhecedora de tudo que tinha dentro de qualquer templo, pirâmide, qualquer monumento ou residência da época, ela já andava como se conhecesse, já tivesse morado lá, mas já tinha morado lá em vidas passadas. E cada dia que passava, mais espíritos vinham, ajudavam no seu desenvolvimento das lembranças. Isso que é o mais importante, que é onde nós chegamos. Ela teve um gatilho do seu cérebro perispiritual, ao qual foi liberado ter lembranças dessa vida passada. Junto com esse gatilho do cérebro perispiritual, óbvio que teve uma ampliação mediúnica. Juntando que os guias espirituais, espíritos do Antigo Egito, vinham, e eram espíritos que ela os reconhecia pelo nome, quem era, o que fazia, a sua própria personalidade, né, própria, tem que contar isso também, né? Não era espiritual, ler isso aqui é tal e tal coisa. Não, ela tinha condições de ler todo o alfabeto. E lembrando que o alfabeto egípcio não era só feito por letras, também por simbologias, cada símbolo queria dizer algo. E ele era muito complexo, né? Era uma pseudo-escrita, vamos dizer, uma escrita, né? Muito complexa de se entender. Só altos escribas e altas sacerdotisas à época sabiam. Não é que nem hoje aí, que qualquer um, mesmo sendo analfabeto, se entrar numa escola, já sai, no mínimo, lendo e escrevendo, né? Mas não, ela, além de ler e escrever, inclusive quando vinham esses espíritos dar lembranças para ela, explicar alguma coisa, ela escrevia utilizando o alfabeto da época do Egito, e não o inglês da época dos anos 30, 40 e 50. Olha que incrível, tá? Foram feitos mais de 10 livros em cima disto. Incrível. E sobre essa história dela. Pessoas, muitos de nós, de vocês que estão vendo esse vídeo, têm vislumbres do passado em sonhos. Através da projeção da consciência. Ah, eu estive lá na Europa medieval. Que sonho estranho. Eu usava até uma roupa antiga. A possibilidade de ser um sonho normal, que estava vendo um filme, alguma coisa, mas também a grande possibilidade de ter voltado a essa época. Há, dentro da doutrina, mas eu não acho que seja... A doutrina diz que é a espírita kardecista, que é a que nós do Ocidente utilizamos. Que muito da projeção e do sistema de projeção também, né? A doutrina. Nós vamos até uns 300, 400 anos, né, atrás, ou até 2, 3 encarnações atrás, ou apenas encarnações em que nós tivemos
elementos muito importantes e por isso que nós vamos até lá, né? Há poucos médiums, poucas pessoas que conseguem regredir tanto, tanto lá atrás. Eu vou dizer assim, ó, eu sou médium de projeção. Se eu deitar ali agora e tirar uma soneca de 15 minutos, deu, né? Vou ser bem sincero, vou mais no futuro do que no passado. Fui muito. Sei umas 4, 5 encarnações minhas anteriores, mas são encarnações que fecham daí com o que a doutrina diz aí, né? De 300, 400, 500 anos atrás, a média, né? Lembro, a mais distante, 2 encarnações eu fui cavaleiro templário, né? Aí, não, outra coisa, não é assim, ai, bonito num cavalo. Crianças, não, não. No meio da guerra eu vi eu morrendo, né? Sujeira, lama, pobreza, nada de filme. Por isso as pessoas, eu gostaria de ver a minha vida passada. 99,9% de chance que estava na pobreza, na miséria. Vai te ver na pobreza e na miséria. Então vamos utilizar menos filme de Hollywood aí, né? Ainda mais filme que revelam retorno a vidas passadas. Tudo lindo. Todo mundo quer ser rei, rainha, faraó, sacerdotisa, né? Bom, então são pouquíssimas pessoas que têm ou conseguem alcançar tão longe essas vidas passadas com tanta clareza. Por que que aconteceu isso com ela então? Bom, a explicação certa, completa, não tem. Não existe. Mas, por mais que nós tentamos, nós não vamos dar a certeza, né? Mas nós podemos utilizar aquilo que eu sempre digo, né? Aí é a espiritualidade quem manda. Não adianta. Se a espiritualidade escolheu essa pessoa que reencarnou agora, ter um momento reencarnatório e trazer isso. E agora que vem um pensamento meu, tá? Nos anos 20 e os anos 30 foi o ápice do encontro dentro de pirâmides, dentro de templos, etc., de novas tumbas, novos faraós. Vamos lá, dos anos 1910 até os 40. Até hoje ainda encontram, tá? Não é por acaso que ela nasceu nos anos 30, anos 40, 50, até os 20 anos de idade, que ela pegou aquele ápice, né? Encontraram, agora nós vamos ter que fazer a tradução. Quem da literatura, do alfabeto, da simbologia. Quem sabe ela não foi enviada pela espiritualidade, com o dom desse momento de ter desbloqueado, né, suas memórias antigas do Egito Antigo, através do cérebro perispiritual, e utilizando seu conhecimento auxiliar na tradução das simbologias do conhecimento. Lembrando que ela entrava dentro de templos e pirâmides e ela entrava assim, ó, aqui tem uma parede que o pedreiro Ramsés IV fez aqui para mim porque eu pedi para guardar uma geladeira ali que a gente usava antigamente. Aí a pessoa, aqui é uma parede. Ela, não, abre aí, vai lá. Os caras vinham com raio-x. E realmente, lá dentro tinha tudo o que ela estava comentando que tinha. E não uma, 2 ou 3 vezes. Várias e várias vezes. Estes são os elementos que a espiritualidade nos traz, que muitas vezes nós não temos como, não é a revelação, mas como entender. Não tem um motivo. Nós, seres humanos reencarnados, não temos a autorização ou as condições de chegar até uma espiritualidade maior e entender o porquê. Então eu acredito que esse caso dela, ela já veio, reencarnou para ter essas visualizações do passado, para dar um up na divulgação e na revelação da cultura egípcia. Imagina, se não fosse assim, muitos ainda estariam, hoje, 2000 e pouco, tentando traduzir muita coisa ou tentando achar muitos compartimentos que não se encontraram ainda. E quantos outros compartimentos ou outras histórias ainda escondidas que estão para aparecer
sobre o Antigo Egito? Pois é isso aí. Não esqueçam de se inscrever, acionar o sino de notificações, deixar aquele like e espero vocês no próximo vídeo. Beijo no coração, obrigado pela atenção e até a próxima.